Oi pessoal, não tinha visto, né? Tô de volta aqui pra mais um vídeo, né? Sou eu, ó. Pra quem não viu ainda no outro vídeo, sou eu, tá? Esse sou eu. Volta aqui, foca aqui, tá? Então nesse vídeo, pessoal, de hoje, mais um vídeo, né? O terceiro vídeo, se eu não me engano. Tá bom isso aqui? Terceiro vídeo do canal, né? E nesse vídeo eu quero falar um assunto muito bom, que eu acho que vocês vão gostar muito, né? Um assunto diferente, um assunto que muitas pessoas têm dúvida às vezes, né? Ou não entendem muito bem, né? Acha que entende ou não entende, né? É o que eu vou responder nesse vídeo. Vou falar um pouco sobre... Tá aparecendo aqui, ó. Ou aqui do lado. Em algum desses lugares vai aparecer. Mas principalmente eu acho que vai aparecer aqui, ó. Tá? Sobre tentação, né? Mas o que eu vou falar sobre isso? Todo mundo não conhece o que é tentação, todo mundo já não sabe o que é isso, Eliezer. Pois é, nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que as pessoas têm às vezes, sabe? Porque por mais que pareça um assunto simples, é um assunto meio complexo, né? Que muitas vezes as pessoas não estudam muito a fundo para entender bem o que é, né? Tem muitas pessoas que não sabem se Deus tenta alguém. Será que Deus tenta alguém? Será que tentação e provação é a mesma coisa? Será que eu consigo vencer a tentação? Então, é isso que eu vou responder nesse vídeo. Espero que vocês gostem, né? Caso você não me siga lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, ou aqui do lado, ou desse lado aqui, né? Me segue lá, curta, né, o vídeo, não se esqueça, dentro de tudo, curte o vídeo e bora para o vídeo então, né? Que eu acho que vocês vão gostar. Bora para o vídeo, né, pessoal? Vem comigo. Segue comigo, depois dessa vinheta maravilhosa que eu larguei pra vocês, né? Então vamos falar sobre tentação nesse vídeo, né? Mas o que é tentação, aliás? Primeiro nós precisamos saber e entender que tentação e provação é diferente uma da outra. Ou seja, tentação não é provação e provação não é tentação. Como assim? Vamos lá. Tentação, a palavra tentação, ela significa convite ou sedução ao erro. Então, quando você fala que está passando por uma tentação, você fala que está sendo tentado, você está falando que está sendo convidado ou está sendo seduzido a errar, a algo errado. Por exemplo, você está numa dieta, né? Você quer perder alguns quilinhos, ficar mais magro. O que você vai fazer? Você vai tentar evitar as coisas que são gordurosas, que vão te deixar mais gorda, que não se encaixam na sua dieta. Mas, muitas vezes, você pode ser convidado, ou seja, você vai passar uma tentação de, ai, olha aquele pastel, eu tô tentado a comer aquele pastel. O que é isso? Você está falando que você está sendo convidado a comer algo que você escolheu não comer. Então, é algo errado para você. Isso é uma tentação, é um convite a algo errado. Agora, você quer ver um exemplo de um convite para algo bom? É clicar no like, né? Clicar no like é um convite para algo bom, né? E principalmente compartilhar o vídeo, né? Então, se você não compartilhou, não foi inscrito, não deu like, não comentou, faça isso agora, né? Porque isso é um convite para algo bom, né? Para mim, para vocês também, né? Que vai motivar a fazer mais vídeo. Mas então, tentação nada mais é do que um convite ao erro, ao pecado. E quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando que quando a gente fala em tentação, principalmente na Bíblia, significa tentação algo ou um convite para o pecado. Algo que vai contra o que Deus ensina, algo que vai contra o que Deus nos manda fazer. Está bem? E a segunda coisa que nós precisamos entender é. Tô com sede. Tem uma coisinha aqui, peraí. Acordei meio com garganta hoje. Mas então, tentação é diferente de provação, né? Tentação é um convite a pecar e a provação é um teste, tá? Então, quando você fala que você está passando por uma provação, você está falando que você está passando por um teste. Quando você fala que você está passando por uma tentação, você está falando que está sendo convidado a errar, tá? E uma coisa que a gente precisa entender, muito importante a gente entender, é que Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não tenta ninguém. Tá? Tá aqui o texto referente a isso que eu tô falando, né? Deus, ele não vai tentar você, Deus, ele não vai tentar eu. Por quê? Porque Deus não é tentado. E como Deus vai tentar nós se ele não é tentado, entende? Então Deus, ele não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Nós somos tentados por duas coisas,
Primeiro, pelo nosso corpo, pelos nossos desejos, pelo nosso coração, pelo que nosso coração quer, pelo que nosso corpo quer, pelo que o nosso desejo quer. E nós somos tentados pelo nosso inimigo. Então nós sofremos dois tipos de tentação, entende? Vindo de duas áreas diferentes. Então tentação e provação, né, é diferente. Provar, Deus prova. Tentar, Deus não tenta. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, quando você está passando uma provação, é Deus que está te provando. Agora, quando você está passando por uma tentação, é Deus que está permitindo que você seja tentado. Mas por que, Eliezer? Por que isso? Antes de tudo, preciso esclarecer que a provação eu vou explicar lá no meu Instagram. Tá? Então, se você não me segue lá, me siga lá que eu vou explicar lá o que é provação. Tá? Mas vamos pro vídeo que o foco desse vídeo é tentação. Mas, Eliezer, então por que eu passo por tentação? Por que Deus permite que eu seja tentado? Deus não gosta de mim para permitir que eu seja tentado? Não, pessoal. Deus permite que nós sejamos tentados para ver se nós vamos ter intimidade com Ele. Se nós somos fiéis a Ele. Quando nós somos tentados, nós vamos ter que abrir mão de algo que o nosso coração e que o nosso corpo deseja, algo que parece bom aos nossos olhos. Isso significa que nós vamos ter que sacrificar a nossa carne, sacrificar os nossos desejos, sacrificar as nossas vontades. Para quê? Para honrar a Deus. Isso é provar que nós temos intimidade com Deus. Isso é provar que nós somos fiéis a Deus. Então, quando nós rejeitamos a tentação, quando nós vencemos a tentação, nós estamos sendo fiéis a Deus. Nós estamos tendo intimidade com Deus. Então, Deus ele não nos tenta, mas Ele vai permitir. E Deus permite também, e é muito importante nós entender isso, que nós sejamos tentados porque nós temos o livre arbítrio. Entende? Deus poderia não permitir que nós sejamos tentados e simplesmente não deixar vir a tentação. Só que onde se encaixaria o nosso livre-arbítrio? Nossas próprias vontades, nossas próprias escolhas. Porque quem faz a escolha de cair na tentação, de cair no erro, é nós. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos para nós. A Bíblia nos diz que nós temos o livre-arbítrio para escolher entre a bênção e a maldição. Ou seja, nós podemos escolher se nós queremos vencer a tentação ou se nós não queremos. Nós podemos escolher se nós queremos ter intimidade com Deus ou não queremos. Então é muito importante nós entender isso. Deus ele permite que o inimigo nos tente, que nós sejamos tentados por nossos desejos. Por quê? Porque ele quer ver se nós vamos ter intimidade com ele. Vamos ser capazes de abrir mão daquilo que o nosso corpo, que o nosso coração deseja, para servir a ele verdadeiramente. Entende, pessoal? Vamos entender também que Deus ele não vai mandar tentação maior do que nós podemos vencer, maior do que nós podemos suportar. Vai estar pensando aqui vários exemplos de textos bíblicos onde fala isso, onde Deus cita passagens onde ele fala que não vai vir tentação para nós, que não vai vir tentação sobre nós, maior do que nós podemos vencer. Ou seja, Deus não vai tentar além do que nós podemos suportar. Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Deus sabe até onde nós podemos vencer a tentação. Então Deus não vai permitir que nós sejamos tentados além disso. Deus não vai permitir que nós sejamos tentados além disso. E também Deus manda tentações por pessoas. Deus manda tentações que outras pessoas já passaram e conseguiram vencer também, para que nós sejamos exemplo. Entende? Como, por exemplo, se você for ver na Bíblia, tem vários exemplos de pessoas que venceram diferentes tipos de tentação e pessoas que também caíram em diferentes tipos de tentação. E outra coisa que a gente precisa entender é que a tentação, ela gera uma consequência quando nós aceitamos cair no pecado. Ou seja, quando nós aceitamos a tentação, isso vai trazer uma consequência, quem sabe não hoje, não amanhã, mas lá na frente para a nossa vida. Como, por exemplo, vamos citar um exemplo bíblico aqui para vocês de pessoas que caíram na tentação e de pessoas que não caíram. Primeiro exemplo, nós temos Eva. Eva, no livro de Gênesis, vai nos falar que Eva ela foi tentada. Por quem? Pela serpente. Ou seja, a serpente convidou Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vamos fazer um resumo do começo. Deus cria todas as coisas. Né? E depois Deus pega do pó da terra e forma o homem, manda o homem dar nome aos animais, e então ele cria Eva. Depois ele diz para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, pega eles e põe no jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, Deus repete de novo essa regra para eles: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comerem, certamente vocês vão morrer. Ou seja, Deus ele está alertando eles que eles já tinham uma regra: não comer daquele fruto. Né? Nós não sabemos qual fruto é, né? Não vai ser que é maçã, porque ainda não sabemos que fruto é, mas a Bíblia vai dizer, então, que chega num período, num momento, onde Eva ela vai ser tentada pela serpente a comer daquele fruto.
E Eva acaba aceitando a tentação. E não só isso, ela vai lá e tenta Adão e faz com que Adão também caia no pecado. Ou seja, a tentação ela vai parecer algo bom aos nossos olhos, mas que vai trazer consequências. E qual consequência que Eva, Adão e a serpente tiveram, Eliezer? Primeiro, a serpente ela teve a consequência de se arrastar pelo resto da vida. Porque, para quem não sabe, a serpente tinha pernas antes do pecado, né? Mas depois que o pecado veio, Deus então traz essa consequência para a vida da serpente, dizendo: agora você vai se arrastar o resto da vida e vai comer pó. E os homens vão odiar você de geração em geração. Essa foi a consequência da serpente. Depois nós temos a consequência que veio sobre Eva. Vou aumentar você as suas dores de parto. Ou seja, você vai sofrer muito mais as dores de parto. Por quê? Porque é uma consequência do pecado. E depois usar uma consequência ainda para Adão e Eva, dizendo assim: agora que vocês pecaram, que vocês comeram do fruto, vocês vão voltar do pó da terra. Vieste do pó da terra e pro pó voltaria. Ou seja, a morte entrou na vida do ser humano. A morte entrou na vida das pessoas. Por quê? Porque isso foi uma consequência do pecado. E não só isso, outra consequência muito mais importante é que esse pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que Adão ele era como Deus, ou seja, Adão vivia como Deus, Adão era como Deus, semelhante a Deus. Mas no momento em que o pecado entrou, nós se tornamos menores, estamos pecadores, nós nos tornamos então, nos tornamos errantes. Isso fez separação entre nós e o nosso Deus, que só foi restaurada depois, lá com Jesus Cristo, sendo profetizado já lá no livro de Gênesis, que Deus fala que virá um da semente da mulher, que pisará o calcanhar ferido na serpente, e fará de novo essa ligação entre nós e Deus, mas somente depois, lá na frente, que Cristo vem. Ou seja, então o pecado, além de trazer a morte, além de aumentar as dores de parto, além de trazer o sofrimento para a raça humana, ainda fez separação entre nós e o nosso Deus. Olha a consequência que uma tentação e aceitar ela trouxe para a vida dessa pessoa. Você consegue ver isso? Olha a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela foi tentada a olhar para trás. A Bíblia vai dizer que Ló e a sua mulher, Ló, para quem não sabe, era sobrinho de Abraão, ele vivia numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. E lá o pecado era muito grande, lá o pecado era a avareza dos homens, era muito grande. A Bíblia diz que eles davam-se em casamento, casavam-se e davam-se em casamento. O pecado, a homossexualidade, tudo estava muito grande lá naquele lugar. E o que Deus faz? Então Deus decide destruir aquele lugar. Deus decide destruir largando fogo do céu, que enxofre, né, eu ia dizer. E o que acontece? Deus então manda os anjos ir até lá a cidade de Ló. Se você não leu a história de Ló, lê a história de Ló, porque é muito interessante. Abraão intercedendo a Deus, pedindo para Deus gritar e tal. Vai ler a história de Ló, tá? Tô fazendo um resumo bem resumido aqui, né? Bem resumido mesmo, de como é que é a história de Sodoma e Gomorra e de Ló, comparado ao que tá na Bíblia. Então vão dois anjos lá, né? Falam para Ló, sua esposa, suas filhas saírem de lá, fugindo, correndo, não olhar para trás. O importante que acontecesse, eles não podiam olhar para trás, porque se olhassem, eles viriam estátua de sal. E o que acontece? A mulher de Ló, suas filhas saem correndo de lá, vazadas, assim, parece um flash, tá ligado? Que nem um raio, né? E quando elas se afastam bem longe da cidade, o que acontece? A mulher de Ló é tentada a olhar para trás por causa das lembranças que vêm na sua cabeça, das coisas que ela tinha deixado para trás lá. Ela preferiu olhar para trás do que seguir a sua vida, do que continuar com vida. E o que acontece quando ela olha para trás? Vira uma estátua de sal. Ou seja, o pecado ele traz consequências, a tentação ela traz consequências para a nossa vida. Quando nós caímos em tentação, isso vai trazer consequências para nós, para quem nós somos. Você consegue entender? Por exemplo, quando você é tentado a fumar um cigarro, quando você é tentado a beber uma bebida alcoólica, quando você é tentado a cair num pecado sexual, o que acontece? Você vai cair e vai trazer desejo para a sua carne, vai saciar o desejo do seu coração, mas porém isso vai trazer consequências lá na frente. Quando você fuma e você aceita a tentação de fumar, o que acontece? Você vai cair a consequência para sua vida vai ser muito grande lá na frente, diminuindo o seu tempo de vida, diminuindo o seu tempo de vida aqui na Terra, e o que? Machucando, torturando o seu próprio corpo, entende? Porque quando você fuma, isso machuca o seu pulmão, isso danifica os seus órgãos. Quando você bebe, isso danifica seus organismos.
Você consegue entender? Vai trazer consequências para a sua vida. Vai trazer consequências para você. Quando você aceita cair em tentação, você aceita fazer algo errado. Isso vai trazer consequências para a sua vida, para você. Agora, Eliezer, se eu vencer a tentação, o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo se eu conseguir vencer? A Bíblia vai dizer, vai nos dar exemplos de pessoas que venceram a tentação e Deus foi com eles. Deus honrou eles por eles terem vencido. Se você for ver lá no livro de Gênesis também, vai falar sobre a história de José. José ele foi tentado pela mulher de Potifar. Vou fazer um resumo. Resumo rápido, né? Vamos fazer um resumo rápido. Quando eu for fazer um resumo, eu vou falar isso agora, tá? Resumo rápido, né? Sobre José. José, ele era filho de Jacó, né? E a Bíblia vai dizer com Raquel. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos tinham inveja de Jacó. Tinha inveja de José, porque José ele tinha sonhos, Deus dava sonhos para ele, onde mostrava que ele seria maior que seus irmãos, maior que seu pai. E o que acontece? Eles ficam dando inveja de José e jogam José num poço. E planejam o que vão fazer com ele, se vão matar, se não vão matar, se vão deixar ele ali para morrer normalmente, até que passa um povo ali. E ali, então, seus irmãos pegam, tiram José do poço e vendem José como escravo. José vai parar no Egito. Lá no Egito, ele é comprado por Potifar, um dos chefes dos exércitos do faraó. E o que acontece? Potifar começa a confiar em José. José se torna um servo confiável, um servo influente lá dentro da sua casa. Ele não passa a ser só mais um escravo, mas passa a ser um servo diferenciado, um servo que se destacava entre os demais. Mas, porém, como todos nós temos que passar por tentação, José ele foi tentado pela mulher de Ló. E o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que após ela ser tentar José pega e sai correndo, né? Ele virou as costas e largou na pernada, né? Porque ninguém é louco também, né? Ele pegou e ó, porque ele sabia, se ele ficasse ali ele ia pecar, né? Então o que ele fez? Ele virou as costas e saiu correndo, né? Ele venceu a tentação. E isso trouxe uma consequência, trouxe algo bom para ele lá na frente. Porque por ele vencer, por ele mostrar que ele teve intimidade com Deus, a ponto de vencer os seus desejos, abrir mão das suas vontades, o que isso trouxe para ele lá na frente? Ele se tornou um governador do Egito, ou seja, o primeiro governador do Egito, né? E no Egito, se você for estudar lá o Egito, você vai ver que eles não possuíam governadores, né? Era muito difícil um faraó dividir o seu reinado com um governador, né? Então você imagina quão grande Deus foi com a vida de José por ele ter vencido a tentação. Sadraque, Mesaque e Abednego, né, foram tentados quando foram jogados na fornalha ardente de fogo. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua para que as pessoas adorassem a sua imagem. Sempre quando a música tocava, o povo tinha que se curvar e adorar a imagem que ele fez. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, foram os únicos a não se curvar diante da imagem. E acontece, e o rei fica furioso, dá mais uma chance para eles e diz: se vocês me adorar, vocês viverão. Agora, se vocês não me adorar, vocês vão morrer. Ou seja, ele está fazendo uma tentação a Sadraque, Mesaque e Abednego, tentando amedrontar eles, fazendo com que eles adorem a ele. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego conseguem vencer a tentação. Ou seja, eles conseguem vencer mesmo que eles tenham que morrer. Eles preferem morrer do que trocar a Deus, do que trocar sua intimidade com Deus. Eles vencem a tentação. E qual que é a consequência disso? O rei vai dizer que então ele aquece 7 vezes mais a fornalha ardente. Quando os soldados vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego de tão quente que estava a fornalha, só de chegar perto eles morrem fulminados na hora. Mas Sadraque e Mesaque acabam sendo jogados dentro da fornalha. O que acontece? Pois é, Deus estava com eles, dentro da fornalha, e nada aconteceu com eles. Por quê? Porque eles foram capazes de vencer a tentação e permitiram continuar tendo intimidade com Deus, ao invés de abrir mão disso para ter vida, né? Então, quando nós vencemos as tentações, Deus ele vai estar com nós, né? Deus ele vai nos dar força e vai estar com nós. Confia. Caso você tenha caído em algum pecado, alguma tentação, saiba que Deus é capaz de nos dar força, porque se Ele permitiu que você seja tentado nessa área, é porque Ele sabe que você pode vencer, tá? Então não desista, continua lutando, porque Deus, Ele é contigo. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de deixar o like, né? Curtir, deixar o like. É legal falar isso. Deixar o like, curtir o vídeo, comentar, né? Comenta bem, comenta
alguma coisa, mas comenta. O importante é vocês comentar. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe com pessoas para que alcance mais pessoas. Quem sabe alguém tá precisando ver esse vídeo, quem sabe alguém tem dúvidas sobre esse assunto, né? Então compartilha com o pessoal que tem dúvidas, que tem curiosidades também para saber mais sobre isso, tá? Me ajuda nisso, tá? Compartilha, comenta, não se esquece de curtir e, mais importante, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá? Porque eu vou estar postando mais vídeos sobre outras curiosidades bíblicas, tem a saga do Apocalipse que eu vou continuar também, né? Então não se esqueça de ativar o sininho, vai estar aparecendo mais 2 vídeos meu e algum canto aqui desse vídeo, vai estar aparecendo mais 2 vídeos, clica lá, vai assistir os outros vídeos, espero que vocês gostem, curtam, comentam, né? E é isso, falou e fui!